com a temporada de 2025 terminando, os times já vão começando a se reforçar, a gente já começa a ver os primeiros movimentos aí do mercado de transferências. E eu queria trazer para a gente analisar algumas das contratações. Eu vou aproveitar esse período do futebol brasileiro que vai estar de férias e eu vou falar um pouquinho mais a respeito de transferências, vou analisar um pouquinho alguns times e tudo mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Bernardo, você está no Imparcial Futebol Clube, seja muito bem-vindo. Peço que você apoie esse projeto que está começando com seu like, seu compartilhamento, seu comentário. E vamos falar do vídeo de hoje sobre o mercado de transferências, que já começou com algumas boas bombas. Vamos começar então a falar sobre Adenor Bach Tite no Cruzeiro. Ele foi anunciado no dia 16. Ele vem para o time do Cruzeiro depois da saída do Leonardo Jardim, que, segundo o que eu vi, foi por questões de saúde. E o objetivo do Tite é manter a boa fase que o Leonardo Jardim deixou o time do Cruzeiro, né? O time do Cruzeiro disputou aí o Brasileirão, disputou o título do Brasileirão até mais ou menos o final do campeonato. O Cruzeiro chegou na semifinal da Copa do Brasil e o Tite tem a missão de manter esses bons resultados e até elevar esses bons resultados, né? Tentando trazer aí um título pro time de Minas. O Tite, apesar de um histórico, né, muito negativo no Flamengo, ele tem até que o saldo dele tá bem positivo. Ele tem uma trajetória muito bonita como ídolo do Corinthians, muito campeão. E ele tem uma boa passagem pela seleção brasileira. E tanto que na época do Tite, né, as eliminatórias pareciam ser algo fácil. E aí você tem erros muito pontuais na Copa do Mundo, erros de convocação, erros de escalação de jogo, erros até de substituição. Mas apesar desses erros, foi um treinador que trouxe um saldo muito positivo para a seleção brasileira. E eu acredito que a pressão da seleção brasileira, a pressão da Copa do Mundo e até depois disso a pressão de estar num clube que ele naturalmente você já é pressionado a conquistar tudo, né? Principalmente com essa fase vitoriosa que o Flamengo teve nos últimos tempos, acaba que, querendo ou não, essas coisas mexem com o psicológico de um treinador. Então, muito provavelmente por isso que ele quis tirar, né, esse período sabático. Eu imagino o quão complicado deve ser para um treinador você ter um psicológico forte para você aguentar a pressão, né, de torcida, a pressão de resultados ruins, a pressão de, às vezes, jogadores que vão contra aquilo que você está falando, que vão contra a sua autoridade. Então, foi muito importante essa parada dele, e eu acredito que agora ele tá renovado e ele consegue fazer um bom trabalho no Cruzeiro. É claro que essas questões elas são muito especulativas, porque você tem de um lado um bom trabalho na seleção e um técnico que ele é muito conhecido por ter uma defesa sólida, por ser um cara que consegue propor jogo, principalmente na época da seleção ele era bom de propor jogo. Um treinador que é muito equilibrado, que sabe usar as peças que tem. E em contrapartida você tem um trabalho no Flamengo que foi muito ineficaz, muito pela falta do Pedro. Então, enquanto o Pedro estava no time, ainda dava para mascarar essa deficiência técnica que o Tite tinha no comando do clube. E quando o Pedro sai do time, o clube meio afunda, sabe? O time do Flamengo, ele acaba tendo menos vitórias, os desempenhos pioram e tudo mais. Só que eu acredito que ele possa fazer um bom trabalho. Eu acho que o Tite ele tem um pouco da cara do Cruzeiro, né? De não ser tão midiático, ser um cara mais centrado, ser um cara mais racional e tudo mais. Então, eu acho que o que vale é esperar, mas eu tenho boas expectativas quanto ao Tite. Saindo de Minas e indo para o sul do país, Paulo Pesolano foi anunciado
no Internacional nessa quinta-feira, dia 18. O treinador ele vem de uma passagem muito rápida pelo Watford da Inglaterra. Foram 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. E pode parecer até um saldo negativo, um saldo não tão positivo, né? Um saldo não tão positivo. Mas ele tinha uma sequência de 2 vitórias e um empate antes de ser demitido, né? Ele teve 2 derrotas seguidas depois. Ele teve uma sequência aí de 2 vitórias e um empate. E logo depois disso ele foi demitido. O Pesolano ele é conhecido por ser um técnico bem ofensivo. Por ter destacado um estilo de jogo que pressiona muito a marcação. Que tem uma linha muito alta. Que pressiona muito pós-perda. E ele acaba sendo um técnico bem exigente, bem energético. Eu vi um noticiário, né? Eu vi no noticiário do GE alguns jogadores, ex-companheiros, né, do Pesolano. Alguns jogadores falaram a respeito do técnico. Era um técnico muito bom, eles estavam elogiando bastante, mas que era um técnico muito enérgico, era um técnico que exige muito dos seus jogadores, é um técnico que exige uma linha muito alta, uma pressão no jogo e tudo mais. E para quem não lembra, o Pesolano ele foi o treinador que tirou o Cruzeiro da Série B, que levou o Cruzeiro para ser campeão da Série B, e logo depois ele vai pro Valladolid. Ele acaba sendo rebaixado com o clube, mas ali não tinha muito o que fazer. Ele volta para a primeira divisão do Campeonato Espanhol, depois ele é rebaixado de novo, e aí ele é demitido do Real Valladolid. Eu acho que o Pesolano ele é uma injeção de adrenalina que o time apático do Inter estava precisando. Até porque a temporada do Inter não foi boa. Ela começa bem, mas vai passando a temporada, a demissão do Roger Machado, né, a eliminação da Libertadores, a eliminação da Copa do Brasil, e os desempenhos negativos do Internacional no Campeonato Brasileiro, o quase rebaixamento do Internacional. Essas coisas elas acabam tornando o time mais apático. E aí agora vem um treinador que ele é bem enérgico, um treinador que pressiona, um treinador que dá o sangue dentro, né, de campo. É um bom potencial para um time que precisa se reconstruir em 2026, para poder buscar altas prateleiras da temporada, onde o Inter tem potencial de ir. O Inter tem time para disputar grandes títulos, o Inter tem time para ir para Libertadores, para disputar vaga para Libertadores, para chegar talvez aí numa semifinal, numa final de Copa do Brasil, para chegar em lugares mais longes, né, nas competições que ele vai disputar. Então acredito que o Pesolano possa ser uma boa contratação. E vamos falar agora de quem chegou há pouco tempo na Série A. O Remo anuncia nesse mesmo dia 18 o técnico Juan Carlos Osório. Esse nome ele é bem conhecido porque ele foi um técnico que teve uma passagem muito campeã no Nacional de Medellín, no Atlético Nacional de Medellín. Ele esteve no São Paulo em 2015, ele esteve na seleção paraguaia, e eu acho que uma das passagens mais notáveis do Juan Carlos Osório é no México, na Copa do Mundo de 2018. Ele foi o técnico que parou a Alemanha em 2018, a Alemanha que havia sido campeã do mundo em 14, e que chega nas oitavas de final e é parado pelo nosso querido Brasilzão. Apesar desse currículo bem vasto e até mostrando a sua experiência, ele é um técnico bem excêntrico. Ele já teve casos de expulsão durante o jogo, teve casos de agressão. Ele é um treinador que ele tem um pavio muito curto e acaba sendo um ponto bem negativo para gestão de elenco. Mas, querendo ou não, é importante para um time que joga a Série A, que não joga a Série A desde 94, ter como objetivo se manter nessa competição. E parte de cumprir esse objetivo passa por um treinador experiente, como o Osório é. Querendo ou não, o Osório ele tem experiência na Série A. O Osório é um cara que não subestima a Série A, como outros treinadores fizeram. E é importante para o Remo olhar essa perspectiva, até porque você tem outros times que bateram e voltaram para a Série B, como por exemplo o Criciúma em 2024,
como o Ceará em 2025, que começaram o Campeonato Brasileiro muito bem, mas depois a coisa degringolou, e no que degringolou eles foram rebaixados. Então é importante o Remo dar uma olhada pro treinador que tá vindo, né? É importante um treinador experiente, e é importante, acima de tudo, um time bem estruturado. Porque, querendo ou não, cara, vão ser 19 viagens que o Remo vai fazer. E dessas 19 viagens, 15 vão ser viagens pro Rio, para São Paulo, pro Sul. Então, a gente não tá falando de pouca distância, a gente tá falando de uma distância que, vamos pôr aí, sei lá, de carro, né? São mais de um dia de carro. Então, claro que óbvio que a viagem vai ser feita de avião, mas deve ser o quê? Umas 6, 7 horas de avião. São viagens muito longas. São viagens que demandam muito dos jogadores. São viagens que podem comprometer um planejamento. Então é uma logística que tem que ser muito bem feita. Principalmente com esse calendário maluco da CBF, que vai começar um Campeonato Brasileiro em janeiro. E no meio disso tudo vai ter parada para a Copa do Mundo. Então, são coisas que precisam ser pensadas. É um elenco que precisa ser reforçado. É claro que o time do Remo tem bons jogadores, só que ainda pode melhorar. Então, tem muitas coisas que podem atrapalhar o Remo. Vamos torcer para que uma dessas coisas não seja o treinador deles. Então, eu acredito que as 3 contratações foram bem positivas. Acho que são 3 treinadores que podem fazer a diferença nos seus clubes. Claro que você tem um treinador com uma experiência ruim, você tem um treinador que ele pressiona muito, e você tem um treinador que tem muito pavio curto. Então essas coisas podem atrapalhar os times. Mas eu vejo com bons olhos. Eu vejo com bons olhos que os 3 times podem fazer aí bons desempenhos na temporada. Tanto quanto eles podem simplesmente acabar com os clubes, e aí tudo que eu falei aqui não serviu de nada. Mas vamos conversar. O que você acha dessas contratações? Você acha que foram boas contratações? Você acha que são contratações questionáveis? O que você achou do Tite? O que você achou do Pesolano? O que você achou do Osório? Vamos conversar. E eu espero que você tenha assistido esse vídeo, que você deixe seu like, seu comentário, seu compartilhamento, sua inscrição. E é isso, pessoal. Um bom dia, boa tarde, boa noite. E que Deus abençoe vocês.